A gratidão de Davi com Barzilai é proveniente de uma ação que Barzilai, no momento de mais dificuldade de Davi, porque os irmãos sabem que Davi teve alguns inimigos. Davi teve Saul como inimigo, e há cerca de 16 anos ele não se assenta ao trono antes que Deus o tirasse de lá. Quantas foram as vezes que Saul tentou contra a vida de Davi? Davi teve um outro inimigo por nome de Golias, e Golias de Gate. Mas este, além de ser derrubado, a sua cabeça foi cortada. Davi era homem de guerra, de confronto, de embate. Era um homem de batalhas, de peleja. As mãos de Davi eram mãos de sangue, porque a isto Deus deu a ele, para poder ser chamado de herói. Se você ler o Salmo de número 89, o verso 19, a Bíblia diz que no meio de um povo, Deus escolheu um. Quem escolheu Deus? Quem escolheu Davi foi Deus. E a Bíblia diz que a este eu dei o poder de ser chamado de herói. Deus constituiu Davi como um homem de guerra, um homem que seria agora grande em prestígio, em soberania. Mas a Bíblia também me dá referência que um inimigo pessoal, íntimo de Davi, se levantou, e não se levantou do lado de fora, se levantou do lado de dentro. Esta noite eu queria tratar acerca de conflitos que partem de dentro e não vêm de fora. Os conflitos de fora não é que é fácil resolver. Por um exemplo, quando você não quer atender uma ligação, você não atende. Quando você não quer recepcionar, fazer sala ou receber uma visita, você não recebe. Você tem a opção. Existe tipo de conflitos que você tem opções em lidar. Só que existe tipo de situações que você não tem opção de lidar. O embate é iminente, o confronto bate na sua porta, e a Bíblia diz que Absalão se levanta contra o seu próprio pai, contra a sua própria casa. Aqui é briga de homens. Aqui agora o que está em curso é a liderança de um rei, um monarca, também a tutela de um pai para com o filho. A ideia que o seu filho Absalão colocou na cabeça em querer ir a Hebrom para sacrificar ou pagar um voto, na verdade era um plano elaborado dentro do coração de Absalão, para que se fortalecesse a ideia de que uma proclamação de um rei em curso, mas ainda o seu pai em vida, estava surgindo, e as pessoas compraram essa ideia. Davi, quando ficou sabendo que o seu filho havia se proclamado rei, não esperando o tempo, o processo, pois o trono seria de Absalão. Acredito eu, dentro de embasamentos teológicos, ou trazendo aqui uma exegese, talvez o trono não seria de Salomão, seria de Absalão, por sucessão, seguindo a linhagem da hierarquia. Ou estava ele dentro de um plano que Deus havia elaborado, a dinastia da casa de Davi iria seguir. Mas quando os confrontos chegaram, Davi teve sabedoria em lidar. Nós, homens que lideramos a nossa casa, somos sacerdotes do nosso lar, nós temos que ter a sabedoria de ser mediadores de conflitos. Por um exemplo, vou particularizar algo aqui.
Logo no início da minha caminhada, da minha fé, eu era meio que um Pedro, com a espada do lado, e qualquer coisa era pau na orelha de Malco. Não tinha essa conversa não. Só que vai passando o tempo, vamos sendo moldados. Um caráter é criado dentro de nós. O Pedro que ora um dia com sua espada, detalhe, Pedro não mirou na orelha, era na jugular, conhecida saboneteira. Era uma só, não ia dar tempo, não ia dar tempo. Só que era noite, estou até pregando outra mensagem. Era noite, e Pedro estava meio truvo. O jardim lá do Monte das Oliveiras, Getsêmani, da forma que veio, ele mandou. Porém, a sabedoria de Davi vai nos dar algum ensinamento. O texto diz, de uma forma categórica, segundo o livro de Samuel, capítulo 15, versículo 23, começa agora um choro. Olha a questão do aquebrantamento. Toda a terra chorava, com grandes vozes. Passando todo o povo, também passou o rei. Davi não estava sozinho. Passou o ribeiro de cedro. Passou todo o povo na direção do caminho do deserto. Esta fuga aqui de Davi, eu identifiquei que Davi estava buscando refúgio. Eu vou entrar agora de uma forma incisiva na mensagem. Não é desmérito buscar refúgio. Não é desonra entender que o momento agora é de recuar um pouco. Tem horas que é para poder avançar. Tem horas que é para poder ir para o progresso, para o desenvolvimento, para o crescimento. Mas tem horas que você precisa recuar. E isso não é covardia. Por um exemplo, o carro tem 5, 6 marchas já, né? Porém, tem uma que é a marcha ré. Experimenta andar com o carro sem a ré. É problema. Tem retrovisores para você olhar sempre a sua retaguarda. Tem horas que é necessário parar, sentar, fazer cálculos. Se necessário for, dá uma retrocedida. Não é vergonhoso entender das limitações, entender das incapacidades. Davi entende isso. O povo está com ele, chorando, caminhando com ele. E Davi vai buscar refúgio. A Bíblia diz, 2 Samuel, capítulo 15, versículo 30, e subindo Davi pela subida das oliveiras, subindo e chorando, subindo e chorando, com a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços, e todo o povo ia com ele, cobrindo cada um sua cabeça, subindo, chorando, sem cessar. Se o momento agora é de chorar, chore, chore, desabafa, oh glórias a Deus, chora. Deixa eu lhe particularizar aqui um momento que eu vivi. Eu sou um pregador que às vezes eu exponho as feridas, porque é fácil subir no altar aqui e só contar a vantagem, cantar a vantagem. Alguns pregadores não expõem suas feridas, não expõem suas debilidades e as suas fraquezas. Mas um belo dia, estava eu dentro de casa, e casa é silo inviolável, mas era um conjugado, tinha outras casas no quintal. E a abençoada, afastada do evangelho, sabendo que nós éramos crentes, e juntou com outro crente da parte de cima, disse: a garagem está aí, pode fazer o seu aniversário. Detalhe, pensa numa noite turbulenta, aqueles funks, aquelas músicas com palavras de baixo calão, a madrugada toda, meu Deus. E baiano gosta de um negócio de umas facas, né? Eu tinha uma 3 polegadas,
Tinha a outra lá de umas 7 polegadas e meia. Tinha até uma chara. Gostava do negócio de uma faca pra cortar uma jabá. Pra trincar um osso de mocotó. Vocês entenderam mal. Porém, o inimigo, ele é o quê? Sujo, ardiloso. Deu vontade. Vou falar isso aqui, irmãos, não como vanglória, mas entendendo que quando você entende a chamada, quando você entende o tempo, o momento oportuno de você de fato exercer e viver o evangelho que muda caráter, o evangelho que transforma, como eu já vim aqui pregar uma vez, metanoia, mudança de mentalidade. Naquele dia eu saí crente daqui, viu? Eu gosto de vir aqui, eu saio sempre crente. Ô glória! Tem um lugar que você sai meio atribulado, mas deixa pra lá. Deu vontade de abrir a porta e fazer jogos. Como é aquele? É um negócio de um jogo, volume 1, volume 2. Como é que é o nome daquele filme lá? Jogos Mortais. Deu vontade de ser aquele açougueiro. Deu. Sim. Aí Jeová disse: eu lhe dei um espírito de aquebrantamento, homem. Se ajoelha na minha presença. Aí veio o Espírito Santo. Nós temos senso de justiça, é normal, ser humano. Só que veio o Espírito Santo e começou a palestrar no meu coração. Eu fui me ajoelhando, quebrando a natureza do velho homem, sepultando ele, crucificando ele. Meu velho homem, eu tinha que matar ele, rematar, matar de novo. E fui pro joelho e chorei a madrugada toda. Levantei de manhã, não tinha mais nem lágrima, chorando. Detalhe, tinha que dar aula no outro dia da escola bíblica dominical. Levantei com a cara desse tamanho, com a cabeça pesada. E fui, dei aula. E ainda a moça na porta, gritando: fulano, você não veio, não foi? Ainda tem carne, ainda tem uma cervejinha aqui. Eu tive que passar, pedir licença, dar bom dia. Ei, homens de verdade é assim, submisso, cauteloso. Meu Jesus! Manso como uma pomba e prudente como uma serpente. Aí Jeová no meu coração: deixa comigo, filho. Deixa comigo, ô glória. Não demorou muito tempo não. As mesmas risadas e gargalhadas que passavam naquele beco, chacoteando, zombando. Um belo dia, cheguei da igreja, preparei a janta para as crianças. Jantamos e começamos a escutar os gritos, o choro, a gritaria. E Jeová disse: fique quieto dentro de casa. E passa uma correria no beco para lá, para cá. Ligou o carro e saiu desesperadamente. No outro dia a notícia: ora por fulana, o crente de cima. Eu disse: o que aconteceu? Fulana teve uma hemorragia, descobriu que estava grávida e está na UTI. Só Deus. Posso lhe ser franco, posso lhe ser sincero, no meu coração disse que orar que nada. Sim, senso de justiça, nós temos isso. Mas sabe qual o detalhe? O Espírito Santo que veio e disse: ora, porque é um tratamento meu. Tô tocando nela, vou ferir, Kelei Johenakam, mas eu vou trazer para minha presença. Era uma alma, uma ovelha. Imagine se eu saísse como um homem de ferro, tentando resolver do meu jeito. Deu vontade? Deu. Eu estou pregando para alguém. Resumindo, teve hemorragia, internada, e as mesmas gargalhadas e risadas que eu vi naquele beco se transformou em pranto, em tristeza, em dor. Agora passava por mim de cabeça baixa,
não zombava, oh Deus, não criticava. Resumindo, mudei do lugar, estou pregando em uma congregação, preparei a mensagem. Jeová disse: você vai mudar toda a mensagem. Disse: oxe, negócio é esse? Preparei tudo, está tudo anotado, está no script. Jeová disse: não, você vai mudar tudo. Quando eu peguei o microfone, que eu comecei a pregar, quem entra pela porta da igreja? A moça. Ela queria ver, sabe Deus o quê? Não falar a palavra, mas não queria me ver. Talvez ela pensava que seria a última pessoa no mundo a ver. Agora ela está sentada, uma ovelha ferida, machucada. Eu queria pregar como João. Manda logo aí um trovão, manda fogo e queima logo tudo, incendeia logo tudo. Mas Jeová disse: não. Tu vai pregar arrependimento, vai pregar amor, vai pregar resgate. E naquela noite, aquela moça levanta a mão e aceita o plano de salvação. Laborga me sube, Riguel de Comanacam. Deus está preparando, talvez, caminhos que você não queira trilhar. Deus está preparando lágrimas que talvez você não queira chorar. Mas se prepara, porque o resultado de Deus na tua vida vai ser iminente. Escuta, Davi agora está lá no Monte das Oliveiras. Antes de Davi se ajoelhar, Deus viu tudo. Antes de Davi se ajoelhar, a Bíblia diz que chegou a notícia e disse: ô Davi, é o seguinte, além do detalhe do teu filho está querendo te matar, o seu melhor amigo, Airtofel. A palavra Airtofel é amigo da insensatez, o tolo, lhe traiu. Está junto com Absalão. Airtofel era uma espécie de guru. Airtofel era um homem que tinha uma ligação muito forte com Deus, porque todos os conselhos, todas as revelações que ele dava a Davi, Davi ia para a batalha e vencia a batalha. Davi tinha ele como um dos seus amigos íntimos. Se você ler o Salmo de número 55, você vai ver do que eu estou falando. O verso de número 4 diz assim: o meu coração está dorido por dentro, temores de morte sobreveio sobre mim. Aí o verso 6, ele diz assim: quem me dera eu ter asas como pomba, eu voaria e ia para bem longe. Só que eram conflitos internos. O que Deus está nos ensinando hoje é resolver conflitos internos. Eu conheço homens que e pau para toda a obra, como diz o adágio popular, mas para fora, para dentro de casa, não no sentido da testosterona, né, masculinidade, mas do resolver, do mediador de conflito, daquele que apazigua, daquele que traz para perto, que consola, que ajuda, que levanta, esforça. Homem nesse aspecto e quesito. Para dentro ele não é. Eu conversando com meu pai esses dias, ele com um problema dentro de casa. Ele disse: filho, eu não sei conversar com minha esposa. Eu disse: pai, eu também não sei. Ele: não, filho, você é desenrolado. Filho, você é isso. Meu pai, nós aprendemos a resolver problema dos outros. Nós sabemos lidar e dar dicas, informações talvez mais úteis para fora, mas e para dentro? E para dentro, pai? Aí sentamos eu e ele. Eu disse: vamos embora aprender junto, pai. Esse negócio de pau que nasce torto nunca se direito, esse é negócio de ir lá de Gabriela, lá na Bahia, lá tem um negócio de pau que nasce torto nunca se... Dorival Caymmi. Falei: não, pai, nós servimos a um Deus que é carpinteiro. Eu nunca vi uma madeira imperfeita na mão do carpinteiro que não tivesse uma plana.
Só falta a ferramenta certa. Para cada um, isso aqui é profético. Para cada um de vós aqui nessa noite, Deus tem uma ferramenta certa. Eu vim nessa noite preocupado. Disse: Deus, o que eu vou pregar? Deus, o que eu vou falar? E o Espírito Santo está aqui no meu coração dizendo: pregue, pregue, pregue para eles. Pregue, pregue, porque essa noite é a noite oportuna para eu fazer o que eu quero fazer. Ei. Resumindo, pai hoje está com quase 17 anos de relacionamento. Homem que não ficava casado 1 ano. Um homem que teve múltiplo relacionamento. Um homem que com cada mulher fez um filho. Ei, nós estamos aprendendo, sendo aperfeiçoados. Aquele que começou a boa obra é fiel para nos aperfeiçoar. Isso, varão, pode chorar, pode derramar as lágrimas, aquebranta o coração. É noite que o Espírito Santo vai regrar com as suas próprias lágrimas. Chora, não tenha medo não, deságua aqui hoje. Ei, porque o Espírito Santo de Deus está presente aqui no nosso meio. Quando Davi ficou sabendo que Airtofel estava envolvido, ele disse: como pode? Homem igual a eu, está na Bíblia. Homem igual a eu. Versículo 12 do número 55, verso 12: pois não era o meu inimigo que me afrontou. Ei, então eu teria suportado. Era o que me aborrecia que se engrandecia comigo, porque eu teria me escondido. Mas tu, ó o verso 13: mas tu era homem igual a eu, igual a eu, o meu íntimo amigo. 14, praticávamos juntos suavemente e íamos com comunhão à casa do Senhor. Davi fica constrangido. O coração deste homem está ferido, machucado. Só que em um determinado momento, a Bíblia diz que aparece Uzai. Uzai significa Deus tomou conta, Deus tomou controle, Deus está tomando conta, Deus está tomando o controle. E a Bíblia diz que Uzai apareceu e disse: ô Davi, é o seguinte, sua guerra é minha guerra. A ferramenta que tiver, nós vamos lutar, vamos guerrear. Davi disse: tu é resposta de oração, homem. Tu é resposta de oração. Eu vim aqui com o espírito da profecia para lhe dizer: resposta de oração é este culto aqui hoje. Este culto não é apenas um encontro de homens. Não, isso aqui é profético. Deus está levantando Uzai, homens que estarão do seu lado para nortear, estarão do seu lado para ladear contigo a obra. Deus lhe deu um pastor, lhe deu um ministério. É aqui aonde Ele está formando o seu caráter. Resumindo, a Bíblia diz que Uzai vai lá e começa a dar os conselhos. Os conselhos de Airtofel não é mais ouvido. E nós sabemos da história. A Bíblia diz que Airtofel, depois de não ter mais os seus conselhos ouvido por Absalão, o que ele vai fazer? Ele vai abordar o seu jumento, vai montar em cima, vai para casa, prepara a forca e se mata. O mal por si só se destrói. O mal por si só se destrói. Outra experiência, ano de 2020, pandemia. Jeová me jogou dentro de um campo missionário para pastorear. Cidade de Leopoldina, Minas Gerais, zona da Mata Mineira. Uma sede, congregações na cidade e nas cidades vizinhas. Eu disse: Deus, e agora? Está pesado, está doendo, machucando, ferindo, não só a mim como a minha família toda na obra. Preciso de ajuda. Chamei para quem? Para perto, uma Airtofel. Pensei que era amigo. Não, era Judas.
Deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu falei de Pedro, vou falar dele de novo. Eu prefiro um Pedro do lado, com a espada desembainhada, já provando para que veio, do que um Judas com um punhal escondido. Tem homens que não têm caráter. Pode dizer que é crente, pode usar a Bíblia, terno, gravata, mas não tem caráter. Que esses homens ruins, maldosos, se afaste de nós, da nossa casa, da nossa família. E se necessário for, se não se converter, Jeová arranca e leve para longe. Trouxe o obreiro quando chegou na cidade, que viu a sede, que viu a casa pastoral. Irmãos, tratamos, como diz o ditado popular, a pão de ló. Cuidamos dele, da família dele. Um mês sem trabalhar ainda na obra, já tinha salário, comendo, bebendo, tudo à custa do ministério. E muitas das vezes eu tirei até do bolso para poder abençoar. O que ele fez, o que Absalão tentou fazer, roubar o coração dos homens, enganando, mentindo, caluniando. Ponto que a diretoria daqui de São Paulo tem que ir para resolver o problema lá. Chegando lá, colocou tudo nos pratos limpos e viram quem era quem na história. Para resumir, o obreiro teve que voltar para o interior de São Paulo. Detalhe, caiu doente de Covid, era época de pandemia. Tem crente que não tem temor. Tem crente que não tem temor. Se levanta, não foi contra mim, não, foi contra a obra, foi contra a igreja. Eu estava ali como um obreiro. Ele não quis apenas o mal para mim, mas para a igreja. E o dono da igreja está lá. O proverbista 15, verso 3. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Contempla quem é bom e contempla quem é mau. Ele sabe de quem é quem. Resumindo, a notícia veio e disse: fulano está de Covid. E a mulher também. Só que a mulher já está em casa, em observação, e ele entubado. No meu coração eu disse: vai, e vai tarde. O Senhor mais uma vez nos aquebranta, porque a princípio as primeiras informações, os primeiros sentimentos que vêm, precisa ser filtrado. Não tem ninguém santo aqui não, irmão. Eu não conheço a quarta pessoa da Trindade. Não tem. Tem homens aqui falhos, pecadores, nutridos de sentimentos humanos, que logo na primeira tratativa, no primeiro momento, se Deus e o seu próprio Espírito não pairar sobre a nossa mente, se nós não respirarmos fundo, contar até 10, até 100, até 1000, fazemos besteira. Se alguém se identifica com essa mensagem e estiver comigo, você pode adorar o nome dele. Agora, se tiver santos aqui, se tiver religiosos, essa mensagem não é para você. Eu vim pregar com a minha alma. Eu vim pregar uma mensagem diretamente do Espírito Santo de Deus. Levantei a igreja para poder orar. A igreja orou, mas sabe o que resultou? O homem, Jeová fez assim, ó. Morreu, sepultado e enterrado. A obra tá lá. Fiquei mais um ano pastoreando o campo. Depois disso eu vim embora. A igreja não é minha, a igreja é dele. É ele que cuida, é ele que zela. A Bíblia diz agora que esses eventos deixam o coração de Davi triste, porque ele ficou sabendo que Aitofel estava morto. Era o seu melhor amigo. Se enforcou com sua própria corda. E quem está lá agora? Uzai. Uzai deu conselhos. Absalão achou por bem seguir o conselho de Uzai. Mas neste interim, a Bíblia diz que Davi está chegando em Manaim, casa de Deus, refúgio secreto, habitação dos anjos. Você vai encontrar Manaim. O Manaim de vocês talvez não esteja tão longe, está perto. Deus abrirá visões aqui nesse lugar.
Deus mostrará coisas que talvez com seus olhos carnais você não consiga enxergar. Mas Ele vai abrir as suas visões espirituais. Ele vai abrir as suas audições espirituais. Davi chegou em Manaim. Detalhe, quando Davi chegou em Manaim, quem estava lá? Barzilai. Olha que texto lindo. Quando ele chegou em Manaim, quem que estava lá? Barzilai. Capítulo de número 17 do segundo livro de Samuel, versículo 27. Sucedeu que, chegando Davi a Manaim, sobe os filhos de Naás, de Rabás, os filhos de Amon, de Maquim e de Aniel, de Lodebar, vírgula, e Barzilai, o Gileadita. Barzilai pegou Davi no seu pior momento. Barzilai pegou Davi no momento de mais dor. Sentar na mesa quando a gente tem o cascalho é fácil. Ir lá comer aquele churrasco é maravilhoso. Quero ver bater a laje. Quero ver fazer os traçados de massa. Eu quero ver chorar, gemer com você nos momentos de mais dificuldade. Mas ainda tem Barzilai. E a Bíblia diz que preparou para Davi cama. Davi estava cansado. Preparou uma bacia com água para poder banhar os pés. Davi estava de pés descalço. Olha o cuidado de Deus no meio da perseguição, da dor e da angústia. A Bíblia diz que foi preparado para ele vasilhas de barro, trigo, olha os nutrientes, trigo, cevada, farinha, grão torrado, fava, lentilhas, mel, manteiga e ovelha, queijo de vaca. Só nutrientes. E há quem diga por aí que deserto é lugar de morte. Quem está na direção de Deus, deserto é providência. Você não morre no Ecabaua. Você não morre no deserto. Deserto é escola, é faculdade. Deserto é lugar de se encontrar com Deus. Para ganhar tempo, pois nós estamos caminhando para o final. A Bíblia diz que Davi se fortaleceu. Deus está te fortalecendo. Como pregador? Tu sabe da minha angústia? Tu sabe da minha dor? Tu sabe das minhas mazelas? Não sei, mas tem um que sabe. E ele manda eu te dizer nessa noite: está te fortalecendo. Diga à fraqueza que você é forte, porque o Deus que você serve é forte. Então agora eu quero ministrar com os olhos abertos. Receba a força, receba agora os nutrientes do céu. Deus vai te fortalecer de tal forma. Pregador, eu ainda não estou vivendo guerra, estou em paz. Então aproveita esse momento de paz, esse momento de bonança, porque a guerra está vindo aí. Ai, Deus, o que é que eu vou falar, Jesus? Absalão era o roubador do coração. Ele queria roubar os corações. Ele queria sentar na cadeira que ainda não era dele. Queria tomar a coroa que não era dele. Queria tomar o cetro que não era dele. Aí eu entendo que em Deus, só um tem o direito de tomar, o próprio Deus. Se Deus entregou o trono, coroa e o cedro, ninguém toma, ninguém toma, ninguém toma. Salmo 89, agora eu falo o verso 20. Achei a Davi o meu servo, e com santo óleo eu ungi. Quem te achou? Foi Deus, 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 foi Deus que te achou. Foi Deus que foi me buscar. Ei, nas madrugadas frias e escuras. Foi Deus que foi me buscar nas noites
que eu vivia drogado pelas ruas, foi Deus que foi me buscar nas noites de prostituição. Foi Deus que foi me buscar quando eu invernava dentro de um hotel, cheirando cocaína, fumando maconha e bebendo uísque. Foi Deus que foi me buscar. Quem te achou foi Deus, não foi o homem. Foi Deus que te achou. E diz assim: com o santo óleo eu ungi. Tu és ungido de Deus. Vou repetir por mais 2 vezes: tu és ungido de Deus. Vou repetir mais uma vez: tu és ungido de Deus. Absalão se enganou. Pensou que a unção estava na cadeira. Pensou que a unção estava na coroa. Pensou que a unção estava no cetro. Pensou que a unção estava onde? Na credencial. Tem obreiro que é besta. Pega a credencial e... Isso aqui não é nada, irmãos. Protocolos, papéis, formalidades, institucional. Mas você faz parte de um reino que não precisa de diploma, anel, faculdade, carteirinha. Não, o reino do céu nunca foi, nunca será comida, bebida. O que é o reino? Poder, justiça e glória. Poder, justiça e glória. Poder, justiça e glória. Pregador, então eu não posso ter credencial, não posso fazer. Faça, estude, vai para a academia de letra, faça teologia, estude. Se quer papel, dê. Se quer diploma, dê. Faça, mas não esqueça que o reino dos céus já te ungiu há muito tempo. Há muito tempo. Pregador, e o que o homem faz? Reconhece a unção de Deus na sua vida. Estou pregando para alguém. Reconhece a unção de Deus na sua vida. Quando o pastor Eduardo lhe vocacionou, chamou, entregou nas suas mãos o cargo, direcionou, porque ele viu que tu era um ungido de Deus. Ele reconheceu o dom que há em você, capacidades que o homem não tem, mas Deus dá. Hoje à noite que ele está te dizendo: eu lhe separei, eu lhe ungi. Ei, agora vem Absalão. Absalão vem montado no seu mulo. Detalhe, vai passar pelo bosque de Efraim. Olha que coisa interessante. Olha o detalhe de Deus. Não precisou de nenhuma ferramenta bélica, não precisou de nenhum amparo militar. Precisou de quê, pregador? Uma árvore de carvalho e um ramo. Ele vai ser pego pela sua beleza. A Bíblia diz que os cabelos de Absalão, as madeixons, né? As madeixons, embaraça no ramo de carvalho. E quem está à espreita? Joabe, pegando 3 dardos. O roubador de corações agora vai ser furado no seu próprio coração. A Bíblia diz que Davi se desespera. Ele grita: oh Absalão, meu filho. Mas ele volta, retoma o governo, volta para o palácio real, se assenta no trono, retoma a coroa e volta a governar. Um belo dia, porque homem de verdade é assim, volta lá. Eu me lembro quando eu voltei na minha cidade, lá em Itabuna, pastor, lá no interior. Itabuna, eu voltei lá. As pessoas abrindo os olhos desse tamanho, assim, regalado. Tu tá vivo, homem? A notícia era que tu morreu. Eu disse: eu morri para o mundo e vivi para Cristo. Quando você volta lá, você reconhece. Quando você volta lá, de fato as pessoas começam a entender que há uma mudança em você. Pedi perdão, abracei, chorei, me humilhei. E 10 vezes, se Jeová mandar voltar lá, eu volto lá.
E não voltei para pregar. Jesus disse, você não vai voltar para pregar aqui. Sua pregação aqui vai ser pedido de perdão. Sua pregação nessa cidade aqui vai ser com que as pessoas olhem em você e vejam o que eu... Tem pregação. Isso eu fiquei crente. Pregação que você não abre a boca. Tem pessoas que me viam começar a chorar. Eu disse, entende? Homem de verdade. Eu pensava que homem de verdade é como era antes. Pistola na cintura, dando toque de recolher, subindo e descendo o morro. Não. Homem de verdade é quando você reconhece as suas limitações, os seus medos, as suas fragilidades. Eu pensei que eu ia pregar outra coisa. Eu queria pregar uma mensagem aqui de super-herói mesmo, de verdade. Mas agora a Bíblia diz que Davi volta e encontra quem? Barzilai, já velho, homem de 80 anos. E Davi disse, vamos embora atravessar comigo o Jordão. Essa travessia é de costume dos reis no Oriente Médio fazer. Tipo, uma cavalgada. Hoje, um rolê de bike. O que é que faz mais? Uma trilha. Tem mais nome contemporâneo que eu não uso. Vamos fazer uma trilha, fazer um rolê de bike. Ele estava chamando, dizendo, vamos embora comigo, atravessa o Jordão. Deixa eu te honrar, deixa eu lhe sustentar. Tu me sustentou no momento que eu não era nada. Não tinha mais coroa. Não estava mais com o cetro na mão. Meu filho queria me matar, o reino já estava dividido. Tu me ajudou, agora deixa eu te ajudar. O que eu enxergo agora é que Barzilai, filho, Zilai, ferro. Passou-se os anos. Ele vai dizer, meu Senhor, é o seguinte. Quantos anos são da minha vida? Quanto tempo tem? Quantos são agora a idade do teu servo? 80 anos. Eu não tenho mais prazer em algumas coisas que antes eu tinha. Algumas coisas mudou. E eu queria que você prestasse atenção aqui agora. Eu não consigo mais discernir entre o bom e o mal. Ele não conseguia mais ver o perigo que estava na sua frente. Ele disse, versículo 35 do capítulo de número 19 do segundo livro de Samuel. Ele disse assim, eu não consigo discernir. Aí depois ele disse, eu não consigo mais comer e ter gosto. Para mim o doce e o amargo é a mesma coisa. Paladar. Eu não consigo ouvir mais a voz dos cantores e das cantoras. 3 sintomas que têm desvirtuado os homens de Deus na terra. Primeiro, visão. Homens que não têm mais visão de Deus. Homens que as visões estão focadas aqui na terra. Jesus, quando encontrou o cego Bartimeu, Mateus capítulo 10, 46, a Bíblia diz que aquele homem pediu uma coisa para Jesus. E o que ele pediu? Mestre, eu quero ver. Mestre, eu quero ver. Então naquele momento os olhos de Bartimeu foram abertos, porque aquele era o desejo do cego. Se você quiser ver, Deus vai lhe mostrar. Se você quiser ver, Deus vai te mostrar. Detalhe, no meio da multidão, esse cego se destacou. Porque fez o que ninguém queria fazer: reconhecer Jesus. Porque a pronúncia dele era: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele reconhece. A palavra misericórdia é derivada do latim. É uma junção de 2 palavras. Primeira, miseris, quer dizer, tenha compaixão, olha para o meu estado. A segunda é córdia, coração. Ele estava dizendo: se tu olhar para o meu estado e tiver do seu fundo do seu coração a compaixão, o Senhor me ajuda. Reconhecimento. Aí Jesus olhou para aquele homem e disse: gostei do negócio. No meio de uma multidão dessa, tu está me qualificando, dizendo que eu sou Jesus, filho de Davi, que eu descendi da casa de Davi, ainda pede misericórdia. Gostei, veja, veja. E ele abriu os olhos.
Aí ele vai dizer: eu poderia ter gosto no comer. Não tinha mais gosto no comer. Poderia eu ter gosto no comer. Sabe o que é isso? Falta de apetite da palavra. Homens que já perderam a atitude de alimentos na palavra. Palavras. Jesus no deserto, Mateus capítulo 4, versículo 4, ele disse: está escrito. Irmão, com todo respeito e humildade, eu estou vendo que o preto é preto, mas se a Bíblia diz que é branco, eu vou no branco. É fácil. Está escrito. Pronto, está escrito. Eu vou pelaquilo. Mas o Aristóteles, a filosofia reversa, tem tanta coisa. Amém. Glória a Deus. Não, porque Platão. Irmão, eu quero saber de Jesus. Está na Bíblia. Porque nunca foi, nunca será sobre mim, é sobre Ele. Eu estou na igreja em Diadema, que é um lugar profético. Eu vim aqui nesta noite pregar para ungidos de Deus. Oh glória. Nem só do pão viverá o homem. Tem homens que já se contentou com o pão dessa terra. Se acostumou só com o pão dessa terra. Mas Jesus disse: é o que está escrito. É o que está escrito. É o que está escrito. E Satanás teve que bater em retirada. Gosto, alimento na palavra. Terceiro e último sintoma: não consigo mais ouvir. Tem crente por aí que ouve tantas coisas. Se Jesus der uma passada na sua playlist hoje, como é que tá lá, hein? No Spotify lá. Tem crente que ouve a Anitta. Pasme! Tem crente que ainda escuta ainda Racionais. Aqui não tem. Glória a Deus. Gostei do Glória. Não, aqui? Poxa, eu duvido o pastor Eduardo te pega. Aleluia! Dá um glória para me beber água, que a garganta secou. Eu vi um crente esses dias ouvindo Oruan. É Oruan o nome do cara? Pergunta se ele sabe o hino da harpa. Pergunta se ele... Eu vim pregar, ainda bem que está acabando meu tempo. Eu vim pregar uma mensagem do céu. Mateus capítulo 7, versículo 35. E tirando a parte entre a multidão, Jesus olhou e viu um homem que era gago. A gagueira desse homem era porque ele não ouvia. Você sabia que tem homens, em geral, universal. Você sabia que tem crentes que ainda não desenvolveu, que ainda não fluiu ministerialmente, porque está entrando algumas coisas aqui, ó, que não é para entrar. Rapaz do céu. Vou pregar só por causa desse aleluia. Ó, quando deixar algumas coisas, eu gostava do negócio de um Racionais. Baiano gostava de um pagode, gostava de um sertanejo. Só que eu comecei a entender. Eu comecei a viver agora na outra atmosfera. Eu comecei a ouvir umas canções do céu. Eu comecei a ouvir umas canções que não mexiam só com minha alma. Eu comecei a ouvir umas coisas agora que mexiam com o meu espírito, com as minhas estruturas. Aí quando Jesus olhou esse homem aqui, entre a multidão, ele disse: vem cá, vou tirar você deste meio aí. Vai ter situações que Deus vai tirar do meio de certos crentes. Que não é crente não. Não é crente. Vai arrancar você. Vai tirar você. Antes só, manhã já dizia, antes só do que mal acompanhado. Chamei minha filha essa semana, disse: você vai trilhar o ministério, você vai seguir essa carreira. Aí eu citei Jeremias para ela. Quando Deus chamou Jeremias, ele disse: Jeremias, é o seguinte, a partir de hoje você está contra tudo e todos.
A partir de hoje, eu lhe coloco contra tudo e todos. E detalhe, os próprios da sua casa, os de Anatote, vão querer lhe matar. O que te espera, Jeremias? Calabouço, cisterna. Você vai morrer da forma mais linda, se é que eu posso dizer. Cerrado, esquartejado e os pedaços colocados nas madeiras nas ruas de Jerusalém. Vai ser só dessa forma só. Quer? Senhor, só uma criança. Não no aspecto físico. Não, criança no entendimento. Aí ele diz, é simples, isso eu resolvo. Abra a tua boca, abra a tua boca, abra a tua boca, que eu te encherei. Eu vim pregar para quem tem ministério. Eu vim pregar para quem não tem ministério, mas gostou do negócio, pronto. Vou entrar nesse negócio aí de ministério. Vou pregar, vou profetizar, vou cantar, o que seja. Estou aqui, Jesus. Usa a minha vida. Eu quero ser um homem e de verdade. Jesus separou aquele moço. Jesus cuspindo, tocou-lhe agora na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou. Jesus fez o quê? Suspirou. Eu fumei tanta cannabis que eu tive umas 4, 5 pneumonia. E tive por último uma tuberculose. Tanto fumar maconha. Tenho vergonha de dizer não. Ô bicha desgraçada. Quem fumou aqui sabe. Aí o doutor um dia chegou para mim e falou: Ô Wendel, tem hora que sua respiração está pesada, aquele peso, falta de ar. Eu disse, eu vou lhe ensinar você dar um hard reset no seu pulmão. Eu disse, e pode, é? Eu pensava que era só no Nintendo. Quem já teve Nintendo, vira o fundo, tem um buracão, você aperta, né? E dá. Ele disse, pode sim, vou lhe ensinar. Todas as vezes que você tiver. Você está pensando que isso aqui é profético. Eu vou entrar, Jesus. Toda vez que o seu pulmão estiver pesado, respiração ofegante, você vai suspirar e segurar 8 a 10 segundos, no máximo. Eu disse, sim, senhor. Aí às vezes o pulmão pesava, dava aquela falta de ar, o que eu fazia? E segurava. 8 a 10 segundos. Detalhe. Agora eu vou falar um negócio bonito. Baiano gosta de falar umas coisas bonitas. Os alvéolos dos pulmões reiniciava. O cérebro oxigenava. E eu ficava levinho como uma pluma. Eu disse, eita, doutor retado. Doutor sabe das coisas, né? Eita. Quando Jesus... Por favor, isso não é heresia. Eu lendo esse negócio, eu lembrei do doutor. E eu vou fazer aqui uma síntese. Quando Jesus olhou para aquele homem, levantou os olhos ao céu, suspirou. Jesus não ia resetar o pulmão dele. Jesus não ia oxigenar o cérebro dele. Mas de uma forma profética, Jesus estava dizendo, hoje eu reseto a sua vida. Pode pular aqui, eu tenho medo. Dá vontade de pular no meio da igreja aí, sapatear, se tu não pegar um negócio desse. Jesus levantou os olhos para o céu e suspirou. E disse, a partir de hoje, eu estou resetando. Hard reset. Quem pega? Eita glória, quem pega? Eita glória, quem pega? E disse uma palavra em aramaico. Ele disse, Efata. Efata, que quer dizer abre-te, abre-te, abre-te. Aquele homem agora começou a falar perfeitamente, a ouvir perfeitamente. Ei, Basilai, Deus lhe trouxe aqui, homem de ferro, para dizer, recebe visão, recebe visão, recebe visão, recebe visão, receba audição e receba paladar a partir de hoje. Não é porque eu estou pregando não, mas é a palavra que está sendo liberada. A partir de hoje você vai enxergar, você vai ver coisas que talvez você não tinha visto ainda. Você vai começar
a ouvir coisas que talvez você não tenha ouvido ainda, e você vai falar com autoridade e com poder, com autoridade e com poder. Cabadarequebido, cabadacabadas, libido, que madacam, lebide, que poder. Pega essa palavra, pelo amor de Deus. Davi entendeu. Porque agora Barzilai vai dizer: ô Davi, é o seguinte, reconhecimento, a minha vez já passou. Eu agora estou como formando discípulos e preparando obreiros. Eu agora estou apenas inspirando uma geração. Eu não tenho problema quando a minha geração passar, quando a minha fase passar. Já prego há quase 20 anos. Eu não tenho ciúmes de outros pregadores que Deus levanta aí com mais autoridade, mais poder. Que Deus levante. Que Deus te use. Eu quero um dia poder sentar e te ouvir você pregar. Eu sou um pregador que senta para poder ouvir. Tem pregador que tem um futuqueiro. Futuqueiro não é palavrão, não. Porque lá na Bahia fala futuqueiro. É um futuqueiro dentro dele. Não consegue sentar para poder ouvir o irmão. Aí o irmão está pregando, ele abre a Bíblia. Aí ele cruza os pés. Aí olha no relógio, aí fica no celular. Porque talvez o irmão está pregando algo tão extraordinário, tão revelado do céu. Por exemplo, quem já ouviu aqui essa mensagem de Barzilai? Quem já ouviu aqui? Ouviu hoje? Não, você não vale. Conhece todas as minhas mensagens. Pronto, aprendeu uma mensagem nova. Wendel, eu posso pregar essa mensagem? Eu lhe dou o meu esboço se você quiser. Pode. A palavra não é minha. A palavra não é minha. A palavra é dele. Pregue, aplique, use o que Deus te deu, que foi esse dom. Reconhecimento. Barzilai olhou e disse: Davi, é o seguinte, tem um menino aqui, ó, tantos anos comigo, é honesto, sincero, temente a Deus, não parece muito um pregador não, é medo de ajeitar daqui, ajeita de lá, mas é humilde. O nome dele é Quimã. Repete comigo: Quimã. Cântico do amanhã. Cântico do amanhecer. A palavra Quimã significa cântico do amanhecer. Oh, glória. Leva ele, Davi. É o tempo dele. É a hora dele. É o seu tempo. É o seu momento. Cântico do amanhecer. Davi viu aquele gesto tão nobre, tão singelo, que vai diante de Barzilai e beija a sua face. Um beijo de um rei. O reconhecimento de Davi. Agora, quem vai fazer parte da geração é Quimã, cântico do amanhã. Eu finalizo essa mensagem com uma gratidão no meu coração muito grande, porque eu pude ministrar para vocês aqui, homens de verdade. Deus me deu esse privilégio de sentar para ouvir, aprender e um dia me levantar para poder pregar e ensinar. Hoje você sentou e ouviu e aprendeu. Amanhã você está em pé, pregando, ensinando e profetizando. Com autorização do nosso pastor, pode orar para ele. Barzilai, passa tu comigo e sustentar-te-ei comigo em Jerusalém. Versículo 34, agravo conduto. Porém, Barzilai disse ao rei: quantos anos são os dias dos anos da minha vida para que suba com o rei a Jerusalém? 35. Da idade de 80 anos sou hoje. Poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no comer e no beber? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que será que o teu servo ainda pesado ao rei, meu Senhor? E você diz amém.
por favor, toma os vossos assentos. A gratidão de Davi com Barzilai é proveniente de uma ação que Barzilai, no momento de mais dificuldade de Davi, porque os irmãos sabem que Davi teve alguns inimigos. Davi teve Saul como inimigo, e há cerca de 16 anos ele não se assenta ao trono antes que Deus o tirasse de lá. Quantas foram as vezes que Saul tentou contra a vida de Davi? Davi teve um outro inimigo por nome de Golias, e Golias de Gate. Mas este, além de ser derrubado, a sua cabeça foi cortada. Davi era homem de guerra, de confronto, de embate. Era um homem de batalhas, de peleja. As mãos de Davi eram mãos de sangue, porque a isto Deus deu a ele, para poder ser chamado de herói. Se você ler o Salmo de número 89, o verso 19, a Bíblia diz que no meio de um povo, Deus escolheu um. Quem escolheu Deus? Quem escolheu Davi foi Deus. E a Bíblia diz que a este eu dei o poder de ser chamado de herói. Deus constituiu Davi como um homem de guerra, o homem que seria agora grande em prestígio, em soberania. Mas a Bíblia também me dá referência que um inimigo pessoal, íntimo de Davi, se levantou, e não se levantou do lado de fora, se levantou do lado de dentro. Esta noite eu queria tratar acerca de conflitos que partem de dentro e não vêm de fora. Os conflitos de fora não é que é fácil resolver. Por um exemplo, quando você não quer atender uma ligação, você não atende. Quando você não quer recepcionar, fazer sala ou receber uma visita, você não recebe. Você tem a opção. Existe tipo de conflitos que você tem opções em lidar. Só que existe tipo de situações que você não tem opção de lidar. O embate é iminente, o confronto bate na sua porta, e a Bíblia diz que Absalão se levanta contra o seu próprio pai, contra a sua própria casa. Aqui é briga de homens. Aqui agora, o que está em curso é a liderança de um rei, um monarca, também a tutela de um pai para com o filho. A ideia que o seu filho Absalão colocou na cabeça em querer ir a Hebrom para sacrificar ou pagar um voto, na verdade era um plano elaborado dentro do coração de Absalão, para que se fortalecesse a ideia de que uma proclamação de um rei em curso, mas ainda o seu pai em vida, estava surgindo, e as pessoas compraram essa ideia. Davi, quando ficou sabendo que o seu filho havia se proclamado rei, não esperando o tempo, o processo, pois o trono seria de Absalão. Acredito eu, dentro de embasamentos teológicos, ou trazendo aqui uma exegese, talvez o trono não seria de Salomão, seria de Absalão, por sucessão, seguindo a linhagem da hierarquia, ou estava ele dentro de um plano que Deus havia elaborado, a dinastia da casa de Davi iria seguir. Mas quando os confrontos chegaram, Davi teve sabedoria em lidar. Nós, homens que lideramos a nossa casa, somos sacerdotes do nosso lar, nós temos que ter a sabedoria
de ser mediadores de conflitos. Por um exemplo, vou particularizar algo aqui. Logo no início da minha caminhada, da minha fé, eu era meio que um Pedro, com a espada do lado, e qualquer coisa era pau na orelha de Malco. Não tinha essa conversa, não. Só que vai passando o tempo, vamos sendo moldados. Um caráter é criado dentro de nós. O Pedro que ora um dia com sua espada, detalhe, Pedro não mirou na orelha. Era na jugular, conhecida saboneteira. Era uma só. Não ia dar tempo. Não ia dar tempo. Só que era noite. Estou até pregando outra mensagem. Era noite. E Pedro estava meio truvo. O jardim lá do Monte das Oliveiras, Getsemane. Da forma que veio, ele mandou. Porém, a sabedoria de Davi vai nos dar algum ensinamento. O texto diz, de uma forma categórica, segundo o livro de Samuel, capítulo 15, versículo 23, começa agora um choro. Olha a questão do aquebrantamento. Toda a terra chorava, com grandes vozes. Passando todo o povo, também passou o rei. Davi não estava sozinho. Passou o ribeiro de cedro. Passou todo o povo na direção do caminho do deserto. Esta fuga aqui de Davi, eu identifiquei que Davi estava buscando refúgio. Eu vou entrar agora de uma forma incisiva na mensagem. Não é desmérito buscar refúgio. Não é desonra entender que o momento agora é de recuar um pouco. Tem horas que é para poder avançar. Tem horas que é para poder ir para o progresso, para o desenvolvimento, para o crescimento. Mas tem horas que você precisa recuar. E isso não é covardia. Por um exemplo, o carro tem 5, 6 marchas já, né? Porém, tem uma que é a marcha ré. Experimenta andar com o carro sem a ré. É problema. Tem retrovisores para você olhar sempre a sua retaguarda. Tem horas que é necessário parar, sentar, fazer cálculos. Se necessário for, dá uma retrocedida. Não é vergonhoso entender das limitações, entender das incapacidades. Davi entende isso. O povo está com ele, chorando, caminhando com ele. E Davi vai buscar refúgio. A Bíblia diz, segundo Samuel, capítulo 15, versículo 30, e subindo Davi pela subida das oliveiras, subindo e chorando, com a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços, e todo o povo ia com ele, cobrindo cada um sua cabeça, subindo, chorando, sem cessar. Se o momento agora é de chorar, chore. Chore. Desabafa. Oh, glórias a Deus. Chora. Deixa eu lhe particularizar aqui um momento que eu vivi. Eu sou um pregador que às vezes eu exponho as feridas. Porque é fácil subir no altar aqui e só contar a vantagem, cantar a vantagem. Alguns pregadores não expõem suas feridas, não expõem suas debilidades e as suas fraquezas. Mas um belo dia, estava eu dentro de casa, e casa é silo inviolável. Mas era um conjugado, tinha outras casas no quintal. E a abençoada, afastada do evangelho, sabendo que nós éramos crentes, e juntou com outro crente da parte de cima, disse: a garagem está aí, pode fazer o seu aniversário. Detalhe, pensa numa noite turbulenta, aqueles funks, aquelas músicas com palavras de baixo calão,
a madrugada toda. Meu Deus. E baiano gosta de um negócio de umas facas, né? Eu tinha uma lá, uma 3 polegadas. Tinha a outra lá de umas 7 polegadas e meia. Tinha até uma chara. Gostava do negócio de uma faca para cortar uma jabá. Para trincar um osso de mocotó. Vocês entenderam mal. Porém, o inimigo, ele é o quê? Sujo, ardiloso. Deu vontade. Vou falar isso aqui, irmãos. Não como vanglória, mas entendendo que quando você entende a chamada, quando você entende o tempo, o momento oportuno de você de fato exercer e viver o evangelho que muda caráter, o evangelho que transforma, como eu já vim aqui pregar uma vez, metanoia, mudança de mentalidade. Naquele dia eu saí crente daqui, viu? Eu gosto de vir aqui, eu saio sempre crente. Ô glória! Tem um lugar que você sai meio atribulado, mas deixa pra lá. Deu vontade de abrir a porta e fazer jogos. Como é aquele? É um negócio de um jogo, volume 1, volume 2. Como é que é o nome daquele filme lá? Jogos Mortais. Deu vontade de ser aquele açougueiro. Deu. Sim. Aí Jeová disse: eu lhe dei um espírito de aquebrantamento, homem. Se ajoelha na minha presença. Aí veio o Espírito Santo. Nós temos senso de justiça, é normal, ser humano. Só que veio o Espírito Santo e começou a palestrar no meu coração. Eu fui me ajoelhando, quebrando a natureza do velho homem, sepultando ele, crucificando ele. Meu velho homem, eu tinha que matar ele, rematar, matar de novo. E fui para o joelho e chorei a madrugada toda. Levantei de manhã, não tinha mais nem lágrima, chorando. Detalhe, tinha que dar aula no outro dia da escola bíblica dominical. Levantei com a cara desse tamanho, com a cabeça pesada. E fui, dei aula. E ainda a moça na porta, gritando: fulano, você não veio, não foi? Ainda tem carne, ainda tem uma cervejinha aqui. Eu tive que passar, pedir licença, dar bom dia. Ei, homens de verdade é assim, submisso, cauteloso. Meu Jesus! Manso como uma pomba e prudente como uma serpente. Aí Jeová no meu coração: deixa comigo, filho. Deixa comigo, ô glória. Não demorou muito tempo não. As mesmas risadas e gargalhadas que passavam naquele beco, chacoteando, zombando. Um belo dia, cheguei da igreja, preparei a janta para as crianças. Jantamos e começamos a escutar os gritos, o choro, a gritaria. E Jeová disse: fique quieto dentro de casa. E passa uma correria no beco para lá, para cá. Ligou o carro e saiu desesperadamente. No outro dia, notícia: ora por fulana, o crente de cima. Eu disse: o que aconteceu? Fulana teve uma hemorragia, descobriu que estava grávida e está na UTI. Só Deus. Posso lhe ser franco? Posso lhe ser sincero? No meu coração disse que orar que nada. Sim, senso de justiça. Nós temos isso. Mas sabe qual o detalhe? O Espírito Santo que veio e disse: ora, porque é um tratamento meu. Estou tocando nela. Vou ferir. Kelei Johenakam. Mas eu vou trazer para minha presença. Era uma alma, uma ovelha. Imagine se eu saísse como um homem de ferro, tentando resolver do meu jeito. Deu vontade? Deu! Eu estou pregando para alguém. Resumindo, teve hemorragia, internada. E as mesmas gargalhadas e risadas que eu vi naquele beco
se transformou em pranto, em tristeza, em dor. Agora passava por mim de cabeça baixa, não zombava, oh Deus, não criticava. Resumindo, mudei do lugar, estou pregando em uma congregação, preparei a mensagem. Jeová disse: você vai mudar toda a mensagem. Disse: oxe, que negócio é esse? Preparei tudo, está tudo anotado, está no script. Jeová disse: não, você vai mudar tudo. Quando eu peguei o microfone, que eu comecei a pregar, quem entra pela porta da igreja? A moça. Ela queria ver, sabe Deus o quê? Para não falar a palavra, mas não queria me ver. Talvez ela pensava que seria a última pessoa no mundo a ver. Agora ela está sentada, uma ovelha ferida, machucada. Eu queria pregar como João. Manda logo aí um trovão. Manda fogo e queima logo tudo, incendeia logo tudo. Mas Jeová disse: não. Tu vai pregar arrependimento, vai pregar amor, vai pregar resgate. E naquela noite, aquela moça levanta a mão e aceita o plano de salvação. Laborga me sube, Riguel Adicomanacam. Deus está preparando, talvez, caminhos que você não queira trilhar. Deus está preparando lágrimas que talvez você não queira chorar. Mas se prepara, porque o resultado de Deus na tua vida vai ser iminente. Escuta, Davi agora está lá no Monte das Oliveiras. Antes de Davi se ajoelhar, Deus viu tudo. Antes de Davi se ajoelhar, a Bíblia diz que chegou a notícia e disse: ô Davi, é o seguinte, além do detalhe do teu filho, está querendo te matar o seu melhor amigo, Airtofel. A palavra Airtofel é amigo da insensatez, o tolo. Lhe traiu, está junto com Absalão. Airtofel era uma espécie de guru. Airtofel era um homem que tinha uma ligação muito forte com Deus, porque todos os conselhos, todas as revelações que ele dava a Davi, Davi ia para a batalha e vencia a batalha. Davi tinha ele como um dos seus amigos íntimos. Se você ler o Salmo de número 55, você vai ver do que eu estou falando. O verso de número 4 diz assim: o meu coração está dorido por dentro, temores de morte sobreveio sobre mim. Aí o verso 6, ele diz assim: quem me dera eu ter asas como pomba, eu voaria e ia para bem longe. Só que eram conflitos internos. O que Deus está nos ensinando hoje é resolver conflitos internos. Aleluia. Eu conheço homens que homens e pau para toda a obra, como diz o adágio popular, mas para fora, para dentro de casa, não no sentido da testosterona, né, masculinidade, mas do resolver, do mediador de conflito, daquele que apazigua, daquele que traz para perto, que consola, que ajuda, que levanta, esforça. Homem nesse aspecto e quesito. Para dentro ele não é. Eu conversando com meu pai esses dias, ele com um problema dentro de casa. Ele disse: filho, eu não sei conversar com minha esposa. Eu disse: pai, eu também não sei. Ele: não, filho, você é desenrolado. Filho, você é isso. Pai, nós aprendemos a resolver problema dos outros.